Nosso Deus, soberano Deus, Ele sempre reinará no céu com poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Nosso Deus, soberano Deus, Ele sempre reinará no céu com poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Pois Ele sobe suas ondas, Ele age com a fé, Ele é o soberano Deus. Aprovou os seus passos e raios dos seus pés, Ele é o soberano Deus. O Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 12. Assim diz a palavra do Senhor: a ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O verso 12 trata a respeito da ira e do favor daqueles que governam. Duas figuras são usadas para enfatizar os sentimentos que envolvem aqueles que conduzem a nação. Ter o favor do rei é como receber o orvalho que fertiliza a terra, como sinal de bênção. Mas estar sob sua ira é como ser devorado por um leão. Em Romanos capítulo 13, se referindo aos governantes, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele disse: pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Governantes existem para o benefício e manutenção da ordem na sociedade. Porém, governos corruptos, como vemos especialmente em nosso país, onde a corrupção se tornou um estilo de vida, constantemente destroem a sociedade. Porém, vale lembrar que os governantes apenas refletem também o próprio estilo de vida da própria sociedade, de onde eles saíram. Eles não vieram de outro lugar, e sim da própria sociedade. Infelizmente, o que nós estamos vendo cada dia em nosso país, mesmo diante de uma situação trágica como a que estamos vivendo, nós vemos governantes interesseiros, insensíveis, oportunistas, que fazem jogo político mesmo diante da desgraça da nação. O discurso de muitos governantes é belo e cheio de mel, mas por trás do discurso está a astúcia e a obsessão pelo poder. Na história do povo de Israel, alguns governantes, reis, conseguiram viver de forma sensata e sábia. Porém, a maioria seguiu o caminho da tolice, da insensatez e da corrupção. Posso citar como bom exemplo o rei Josias, da descendência de Davi, em 2 Reis, capítulo 22 e 23, que reinou em Judá, no sul. Mas outros, como Acabe, rei de Israel, no norte, foi um dos piores, senão o pior rei de Israel. 1 Reis, a partir do capítulo 18 até o 22. Na época em que o reino de Israel ele estava dividido. Porém, os profetas
que denunciaram o mal e a insensatez desses reis que destruíram a vida da nação, eles apresentaram um quadro de um rei ideal da descendência de Davi. Uma das descrições desse rei está em Isaías, capítulo 9, verso 6, até Isaías 11, 3 e 4, mas também capítulo 42, 49, 50, enfim, vários trechos apresentam características desse rei. Por exemplo, características como maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, acompanhariam o governo desse rei. Mas também Isaías disse que ele seria desprezado, rejeitado, humilhado, pois seu governo não seria fundamentado em política e muito menos em discursos eloquentes para agradar ou bajular pessoas, como fazem os políticos em todas as épocas. E vemos isso em nosso país, infelizmente. Esse quadro do rei ou governante ideal preparava para a vinda do futuro rei messiânico, Jesus Cristo, que disse em João 18,36 que seu reino não é desse mundo, mas ele, Jesus, julgará o mundo com justiça. Ele já veio, uma vez que ele já veio, ele estabeleceu seu reino através dos seus súditos, os apóstolos, seus mensageiros, em Atos capítulo 2, introduzindo primeiramente o seu reino aos judeus, e depois, em Atos 10, introduzindo o seu reino aos gentios, que somos nós. E ele, Jesus, está governando do seu trono celestial e eterno, e ele virá segunda vez, com seu julgamento divino e justo. Portanto, esteja preparado, pois a ira dele está sobre os que rejeitam a sua instrução, como o rugido do leão. Mas sua bondade será como o orvalho sobre a relva, para aqueles que aceitarem o seu governo. Portanto, o provérbio faz muito sentido para abrirmos os nossos olhos, pois a ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Portanto, abram os olhos, vocês que governam as nações, pois uma nação que não busca a direção de Deus para suas decisões é como um carro sem motorista, um avião sem piloto, que ficará desgovernado e o seu fim será um só: a destruição. Um governo que renuncia à instrução de Deus caminha a passos largos para a sua própria destruição. Mas também abra os olhos, você também, cidadão desse mundo, pois os governantes, como eu já disse, refletem apenas o estilo de vida do seu próprio povo. Aqueles que aceitaram o governo de Jesus não são cidadãos desse mundo. Foi o próprio Jesus que disse na sua oração sacerdotal: nós não somos desse mundo e nem queremos ser. Nossa pátria não é aqui, nossa pátria está no céu, de onde o nosso Rei governa as nossas vidas e vem nos buscar. É de onde nós aguardamos ansiosamente
o Salvador, pois esse mundo não traz esperança para a nossa vida. Esse mundo caminha a passos largos para a destruição, e quem seguir o modelo e o padrão deste mundo caminhará junto com ele para a destruição. Nós que aguardamos o nosso Rei voltar, o nosso amado Jesus, nós aguardamos ansiosamente ele levantar do seu trono em direção a nós. E lá, com ele, na eternidade, queremos morar, onde o governo será justo, onde o governo será eterno. Lá nós queremos viver. Enquanto esse dia não chegar, vamos nos esforçar para refletir o estilo de vida do nosso Senhor e do nosso Rei, Jesus, o único Rei legítimo de todo o universo. O provérbio nos apresenta duas opções. Ou estaremos sob a ira do rei, como o rugido do leão, ou estaremos sob a sua bondade, que é como o orvalho sobre a relva. Nós temos escolhas a fazer. Que a nossa escolha seja seguir o estilo de vida do nosso Rei e Senhor, o nosso amado Jesus, agindo como Ele, vivendo como Ele. Certamente gozaremos da sua bondade como o orvalho sobre a relva. Que Deus te abençoe. Nosso Deus, soberano Deus, Ele sempre reinará nos céus com poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Nosso Deus, soberano Deus, Ele sempre reinará nos céus com poder, sabedoria, amor, Ele é o soberano Deus. Quando Ele